Shalom, shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos lá? Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos dar sequência àquilo que nós comentamos, que vamos fazer uma sequência de palavras de orientação, de meditações que muitas vezes podem ser polêmicas na visão de algumas pessoas, mas são essenciais para o nossa compreensão da palavra de Deus, das orientações do Senhor em nossas vidas. Eu quero aqui iniciar com um texto que está no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 18. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Ou seja, o Senhor, ele determinou, ele orientou, ele ordenou que os israelitas, os hebreus, ao entrarem naquela cidade, naquele local, que já tinha sido determinado a destruição, a queima, que aquilo lá deixasse de existir. É bem assim, que não representasse mais nada, que não houvesse nem lembrança daquele local. Por quê? Porque o que acontecia ali não agradava a Deus. Estava totalmente contrário à palavra de Deus, ao desejo do Senhor. Então não poderia nem ter lembrança daquilo. Então quando o Senhor determina que aquilo seja destruído, que nada daquilo possa ser pego, e nós imaginamos assim, quando nós temos alguma demolição, vamos pensar assim, uma casa antiga, sempre tem, quando tem demolição, quando tem uma reforma, sempre tem alguma coisa que é aproveitável. Pode não ser aproveitável para aquela construção, pode não ser aproveitável para de repente o projeto, mas sempre tem alguma coisinha que se aproveita. E nesse caso específico, Deus deixou claro que nada daquilo deve ser aproveitado. Por mais que possa parecer bom, por mais que possa parecer valioso, nada é para ser aproveitado. E determinou que tudo fosse queimado e destruído. Tem uma série de orientações. Quando Deus nos orienta que nós não devemos nos ajuntar ou reter ou ter alguma coisa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, Ele explica por quê, porque isso não vai nos fazer bem. Veja, o povo de Israel, os hebreus, eles já tinham tido lá em Deuteronômio toda a orientação, todo aquele caminhar pelo deserto, todos os ensinamentos de como deveriam se comportar, o que poderia ter dentro das suas casas, como deveria manter aquela comunhão com Deus. Eles acompanharam, viram, viveram diversos milagres, coisas maravilhosas. Viram sair água da rocha, viram o mar vermelho se abrir, eles viram maná, o pão, o alimento descer do céu. Eles tinham um fogo que ia à frente deles à noite para mostrar o caminho, para aquecê-los no frio da noite. Durante o dia tinha nuvens que cobriam para que o sol não judiassem deles. As roupas não se estragavam, 40 anos caminhando pelo deserto e a roupa não estragava. As sandálias cresciam no pé das crianças conforme elas iam crescendo. Eram maravilhas que aconteciam, mas mesmo assim eles eram obstinados e teimosos. Mas com isso a maioria foi morrendo no deserto e foram tendo situações para aprenderem. E quando chega nesse ponto que eles já atravessaram o Jordão, que por sinal também teve um milagre de parar as águas para que eles atravessassem em seco, mais um milagre inexplicável que o Senhor faz. Mesmo assim, esse povo obstinado vai lá e faz o que não é ordenado pelo Senhor, mesmo o Senhor tendo deixado claro que não poderia acontecer isso. Nessa passagem de 6,18, de Josué 6,18, já é uma orientação do Senhor, porque Ele sabe que aquilo que está lá não é bom. Nós podemos nos basear
com relação a essas orientações que o Senhor já deu, que está lá em Deuteronômio 7:26, que diz assim, ó, não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Então nós precisamos pensar que Deus ele não é um Deus mau, ele está preocupado com o nosso bem-estar, para que nós não sejamos destruídos. E o que é que nós, de repente, precisamos observar? Será que isso do passado tem valor? Será que isso do passado, essa orientação continua? Sim, continua. A palavra do Senhor no Novo e no Velho Testamento não morreram, elas se unem, elas se completam. Porque nada do Novo Testamento vai contra o Velho, porque a orientação de Deus ela permanece, a palavra do Senhor é viva e eficaz e se renova a cada dia. É importante compreendermos isso. Veja que lá em Isaías do 52:11, diz assim: retirai-vos, sai dali, não toqueis em coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Veja, nós levamos a palavra de Deus, nós que acreditamos no Senhor, que temos fé, que dizemos que somos cristãos, que acreditamos na Bíblia, que nós que queremos a salvação, isso, nós queremos a salvação e não a condenação. Ele diz, nos afastai, não leve coisa ruim para dentro da sua casa, não leve coisa consagrada a filosofias, ideologias, religiões contrárias à palavra de Deus. Nós precisamos compreender que o nosso comportamento é que vai determinar as ações de Deus. Aí não é nossa, não é culpa de Deus, Deus é ruim, Deus é vingativo. Não, Deus deixa claro que tem consequências tudo aquilo que nós fazemos. Então é necessário compreendermos que devemos nos afastar de coisas, pessoas, situações, condições, tudo que leva à perdição. O que é levar à perdição? É ir contra aquilo que o Senhor determinou. Aquilo que o Senhor determina que está errado é perdição. Aquilo que o Senhor determina que é pecado é perdição. Ou seja, leva à perdição, leva à morte eterna, leva a perder a presença de Deus. O que nós precisamos é a salvação. Então nós precisamos escolher aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa, as amizades que nós temos, sabe? Nós precisamos aprender a nos afastar do que não é bom, segundo a palavra do Senhor. Não é os nossos olhos, não é os nossos julgamentos, porque é muito fácil. Aqui em Josué 6:18 está acontecendo um problema que um soldado viu ouro, viu peças bonitas, peças caras, e falou: não vou queimar isso. Eu não vou jogar fora, não. Isso é ouro, isso aqui é dinheiro, isso aqui é panos finos, sabe? É riqueza, é bonito. E ele pega e leva para dentro da sua casa. E isso faz com que haja maldição, faz com que haja um resultado de derrota. Derrota mesmo. Nossas batalhas diárias. Josué e o povo hebreu tem uma batalha contra um exército fraco, um exército que de repente não tem o mesmo poder e perde a batalha. Nós precisamos estar atentos a isso. Nossos erros, as nossas atitudes traz derrota para a nossa vida. Nós precisamos estar atentos com tudo aquilo que nós colocamos em nosso lar, em nossa casa. Vigia. Compreenda a palavra do Senhor. Lá em 1 Coríntios 5, do 9 ao 13 diz: orienta a não associar com pessoas. Tá? Lá em 1 Coríntios 5, do 9 ao 13, nos orienta a não sequer associarmos as pessoas que vão contrário ao nosso modo de vida, ao nosso pensamento. Então precisamos vigiar
inclusive com quem andamos, com quem nos associamos, quem nós ouvimos, quem pedimos conselhos. Busque conhecer a palavra do Senhor. Esteja sempre acompanhado de pessoas que realmente têm a mesma filosofia de vida que você, que é buscar a palavra. Eu imagino que sim. Então, meu querido, que Deus te abençoe, minha querida, que Deus te abençoe, que vocês possam estar sempre na presença do Senhor, ouvindo o Senhor, te orientando, para que você possa fazer as escolhas sempre corretas, se afastando do que realmente é amaldiçoado, afastando daquilo que é ruim, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que Deus já falou para você. Isso não é bom. Ah, mas eu não consigo ouvir a Deus. Você tem um manual chamado Bíblia Sagrada. Você tem pessoas que o Senhor levantou para te orientar. Tem seus pastores, seus líderes. Não, não congrego, não tem nenhuma igreja. Então, aí é que está a razão, é que está a questão. Vá, entre numa igreja, participe da igreja, busque aprender. É necessário. O que nós não podemos dizer, eu não sabia, eu não sei. Não. Se você está vendo esse vídeo, você já sabe. Busque o Senhor enquanto há tempo. Busque enquanto se pode achar. Vai chegar o tempo em que muitos procurarão, mas não vão encontrar. Meu querido, minha querida, Deus abençoe grandemente a sua vida. Que se tiver algum mal, alguma coisa ruim na sua casa, você tenha sabedoria para retirar. E desde já eu declaro prosperidade, felicidade, sabedoria na sua vida e a paz do Senhor no seu lar. Fiquem com Deus.